Onde estava Deus durante a morte de quase 10 milhões de pessoas ali no Holocausto, João? Novamente, agradeço, Deodato, pelo convite, né, para estar aqui com você, discutindo sobre esse pequeno, grande livro do Hans Jonas. É um livro que, de fato, merece mais de uma leitura, assim como você fez. É um livro que a gente lê, fica perplexo, lê novamente, e assim vai entendendo também, não só pelo choque que é, assim, algumas das reflexões do Jonas, mas também por certa dificuldade, né, que, enfim, traz, assim, pra gente, né? Uma leitura filosófica, teológica, ainda que curta, né? Muito densa. E essa sua pergunta, ela é interessante por diversos motivos, sobretudo porque é o mote do próprio livro, né? É a pergunta que o Jonas se faz, é a pergunta, eu acho que todas as vítimas do Holocausto se fizeram algum momento, né, antes da morte, de suas mortes. E acho que é a pergunta também que o mundo se fez, né, depois desses eventos que você citou, em especial, né, depois da descoberta do maquinário nazista, enfim, para a execução, né, eliminação de, enfim, milhões de pessoas, né, não só judeus, mas de ciganos, de comunistas, de homossexuais e muitas outras pessoas, né, pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental, que foram, né, executadas e exterminadas nos campos de concentração ou antes disso em outros aparatos. E essa é a grande pergunta, é o mote do Jonas. E eu acho assim que é uma pergunta que vai ecoar até os dias atuais, porque penso eu, né, qualquer reflexão teológica séria, né, que queira lidar com os eventos históricos deve enfrentar, né, essa questão do poder divino, né, de uma onipotência, seja de um Deus cristão, seja, eu acho que também para outras religiões, para o próprio judaísmo, e, enfim, para outras tradições também, né, que possivelmente tenham uma concepção divina, né, uma concepção de Deus que carregue, né, essa característica da onipotência, né, onde estaria o Deus ou a deusa ou os deuses, né, durante eventos tão catastróficos como a execução, né, em massa de pessoas em campos de concentração. Isso para não falar também dos outros extermínios que ocorreram, ainda que não de forma industrial como foi o Holocausto na Alemanha nazista. Então, assim, eu acho que responder precisamente a partir da concepção do Jonas, acho que eu vou fazer um pouquinho mais à frente. Mas a princípio eu queria marcar isso, né? Que é uma pergunta, é a pergunta que move o livro do Jonas e é uma pergunta que, penso eu, qualquer, né, teoria realmente a respeito, né, que seja contemporânea para tratar de uma concepção divina, realmente precisa enfrentá-la, né? Tem que lidar com isso. Onde estava, né, Deus, ou como eu falei, uma deus ou os deuses diante de uma tragédia, né, sem precedentes. Então, é a pergunta que vai marcar, e também não só a teologia, mas também a filosofia e a tradição de pensamento, né, ocidental, acho que em especial, por conta enfim, do tamanho, da imensidão dessa tragédia. Ok. João, Ok. João, houve improvidência houve divina improvidência divina durante o durante Holocausto? o Holocausto? Então, continuando, né, essa pergunta é bem uma continuação da anterior. E assim, Deodato, acho que todos estavam, como eu mencionei, né, todos estavam se perguntando, né, não só as vítimas dos campos, mas acho que nós até hoje podemos nos perguntar, né, se houve essa improvidência. Isso partindo de um conceito judaico-cristão, né, de Deus, da tradição judaico-cristã. E essa é a pergunta que o Jonas vai tentar responder, né, como eu mencionei no livro. E para isso ele vai tentar utilizar não só uma tradição, né, escritos judaicos antigos, né, como também tentar
pensar a própria experiência, né, de religiosidade, de judaicidade que ele possui, né, que o povo judeu possuía. E também pegar inspiração, e é uma parte que eu acho bem interessante, de uma vítima, de uma moça, uma judia, salvo engano, acho que holandesa, e a Et Eleison, né, eu lembro bem o nome dela, e essa moça, né, uma jovem, ela foi para o campo de concentração e lá ela escreveu, né, diversas cartas, e numa dessas cartas, né, ela menciona que todos aqueles horrores, aquela barbaridade que ali ocorria, né, jamais estava afastando ela, né, da sua religiosidade, da tradição, de enfim, de se ver enquanto uma pessoa judia que tinha ali, né, uma relação com Deus e por aí vai. Pelo contrário, aquilo ali estava mostrando para ela que Deus, né, enfim, após a criação, né, teria dado aos homens o dever de cuidar, né, uns dos outros, ao ser humano, né, de cuidar uns dos outros, e que justamente aquele momento ali que mostrava a barbaridade que uma pessoa é capaz de fazer a outra, era, na verdade, mais do que nunca, um grito muito grande, um chamado muito grande do próprio Deus, né? Para que, convocando as pessoas para realmente lutarem contra aquilo ali, para construírem uma outra forma de vida, né? Não necessariamente porque ele não pudesse fazer algo, mas é como se as pessoas precisassem fazer algo, né? Precisassem ajudá-lo. Então vem uma noção muito assim de dever, de responsabilidade que ela né, ela mesma sentia, ela se sentia responsável por ajudar os próximos. E isso não queria dizer que ela era responsável porque não existia Deus ou né, algo do tipo, mas porque ele precisaria da ajuda, né, das pessoas para cuidar do mundo, para cuidar uns dos outros. E ainda que muitos não quisessem assumir, pelo contrário, estivessem fazendo por onde destruir, né, os seus semelhantes, seus irmãos, ela, né, estava consciente desse dever e iria, né, assumi-lo, e ainda que diante dos mais duros obstáculos, ela iria continuar, né, acreditando nesse dever e nesse compromisso, sim. Então, ela também, né, enquanto judia, ela também está resgatando assim, uma noção de dever, uma noção de, não diria de contrato, porque contrato é uma palavra muito política, muito, às vezes, como é que eu posso dizer? Talvez menos teológica, mas ainda assim era uma noção de uma relação, né, estabelecida entre o povo e Deus, que realmente envolvia, né, direitos e deveres. E um dos deveres do povo era cuidar, né, uns dos outros. E com isso, então, ela está resgatando um pouco da tradição judaica, né, que lá nos primórdios, né, tem isso, tem essa relação do povo com Deus, que realmente tem um dever ali a ser cumprido, em vista de uma promessa, né? Então, o Jonas também faz essa mesma coisa, ele vai em busca dessa concepção de responsabilidade, de dever muito tradicional, para responder a esse, né, questionamento se Deus seria, né, impotente, se ali era enfim, se era uma situação que estava se mostrando que realmente Deus não estava, né, fazendo o que deveria. Mas como ele, tanto a Et e outros vão se dar conta que os humanos não estavam fazendo aquilo que deveriam fazer, né, que era cuidar uns dos outros. E isso era realmente um chamado triste, né, muito triste, muito gritante, mas ainda assim é uma comprovação de que Deus necessita da nossa ajuda para cuidar, né, enfim, da gente. Ok. João, estou com o livro aqui de novo para te fazer uma pergunta. Esse livro aqui, objeto da nossa conversa, ele foi fruto de uma palestra feita numa conferência pelo Jonas? Você está perguntando, né? Eu estou perguntando. Queria que você comentasse. Foi uma conferência que ele fez? Deodato, nesse momento agora eu não me recordo muito bem se é fruto de uma conferência,
mas eu lembro que no semestre que o Jonas escreveu, ele já estava, né, dando aula, estava lecionando, então boa parte das disciplinas que ele ministrava era não só no campo da ética, mas era também no campo da tradição de pensamento, né, ocidental, e ele tinha diversos seminários que ele ministrava muito nessa parte da teologia, né? O doutorado dele foi numa área, né, bem limítrofe entre a filosofia e a teologia, então era um interesse dele muito antigo. A tese de doutorado dele foi sobre o gnosticismo cristão, né, ali dos primeiros séculos. Então, são tradições que ele conhecia e ele passou a ter um interesse muito grande numa leitura, interpretação da Cabala, enfim, de diversos textos judaicos bem tradicionais. Então ele estava resgatando esses textos, né, para suas pesquisas em geral e acabou, acho que, culminando muito no interesse dele na escrita desse texto, né, no preparo desse Legal. texto. E ele teve também outras participações em outros momentos para falar também em palestras, para falar sobre teologia, como por exemplo ele participou de um encontro de teologia internacional que ocorreu nos Estados Unidos, substituindo o próprio Heidegger. O evento era sobre teologia, né? Era um evento internacional com pessoas do mundo todo, e naquele ano o homenageado era o Martin Heidegger. O Heidegger não pôde ir para os Estados Unidos e o Jonas foi convidado a substituí-lo. Só que nessa fala o Jonas, enfim, utilizou para criticar bastante o Heidegger em relação a ser ele, né, um nome importante para a teologia. Então ele tinha diversos interesses. Eu realmente nesse momento não teria como confirmar se foi para uma palestra ou se foi feito como texto. Tudo bem, sem problema. Ô, João, você viu uma extrema singularidade nesse livro, nesse texto, considerando aí a teologia barra filosofia? Como é que você viu essa questão da extrema singularidade? Sim, Deodato. Sobretudo porque, enfim, a teologia, né, pensando assim, a teologia praticada pelas maiores instituições, né, sei lá, pelo catolicismo, pelo judaísmo, né, dentro mesmo da igreja, né, propriamente falando, ela, enfim, em diversos momentos, de acordo com eventos históricos, com transformações sociais, ela tem, né, que fazer atualizações enfim, das leituras dos textos, né, e sobretudo motivado isso por eventos. Então, foi uma necessidade, sim, de repensar, né, não só como se relacionar, né, com a religião, com a instituição, mas sobretudo de como continuar vivendo, né, num mundo onde aquilo ali foi possível de ocorrer e como continuar nesse mundo, né, vivendo, lidando com as questões, sobretudo isso, né, se você não tem uma figura divina capaz de te dar algum conforto, de te dar alguma proteção e por aí vai. Então acho que foi uma atualização, uma contribuição muito grande que o Jonas trouxe e que por certo, né, enfim, veio a marcar muito os estudos teológicos posteriormente a isso. Há ainda uma certa de alguns setores, por exemplo, da Igreja Católica, de lerem a concepção de Deus, né, cristão, com esse olhar que o Jonas dá no livro, que a Et, né, também mencionou nas cartas dela, de pensar um Deus não tão onipotente como, né, escritos como a Bíblia mencionava, né? Então ele traz essa atualização e ele vai dizer, olha, só é possível realmente pensarmos uma concepção de Deus que é consciente, que ainda existe depois que coloca o mundo em movimento, que coloca pensando numa concepção assim, se nós concebermos realmente Deus em termos de uma não onipotência. Porque se for atribuindo a ele esse critério, né, achando que ele possui essa característica, realmente, ou ele é um gênio maligno, ou ele é algum tipo de psicopata que realmente estaria se divertindo, né, com as misérias. E ele diz que não faz sentido, né, nenhum
haver uma criação, haver toda uma tradição que culmine nisso, né? Que culmine numa concepção de Deus em que ele permita, né, acontecer o que aconteceu. Então, para ele, as pessoas, né, tinham feito uma interpretação equivocada de Deus, que Deus realmente, depois de colocar o mundo em movimento, em criar, né, ter criado tudo, ele teria se retirado, não no sentido de não estar presente, de não estar entre nós, mas no sentido de colocar certa responsabilidade em nossas mãos, né? Então, nós respondemos pelas nossas ações. Isso não só por conta do outro conceito tão tradicional e importante para a teologia, que é o de livre-arbítrio, mas por uma própria noção teológica, né, de responsabilidade, de sermos realmente aqueles que têm o dever, né, de cuidar, de zelar pela existência individual de cada um, mas também pela existência dos nossos semelhantes. Então, essa é a atualização, essa é a contribuição que o Jonas dá, e que, como eu mencionei, infelizmente não é tão lida assim por todos, mas que, penso eu, é uma contribuição que marca, né? Depois disso, é impossível, né, como o Jonas coloca, pensar Deus em termos tradicionais depois de Auschwitz. Então, a gente precisa realmente fazer uma reflexão, e a reflexão que ele traz é essa, e penso eu, né, ser uma contribuição realmente singular para a teologia e para a filosofia desde então. Ok. João, no conceito de Deus após Auschwitz, eu li alguns comentários. Eu queria que você falasse o que você pensa. Alguns dizem que os intérpretes deste livro são conduzidos a duas condutas opostas. Uma seria totalmente marginal em relação ao pensamento filosófico, a outra seria como uma fonte secreta em relação ao conceito doutrinário teológico. O que você diria a respeito dessas duas possibilidades de interpretação? Na verdade, Donato, eu penso que existem outras possibilidades além dessas de interpretação, inclusive uma via bem mediana entre as duas, e eu acho que eu vou muito por essa via. Porque se nós pegarmos um outro texto do Jonas, que é anterior a este, né, que está presente no seu livro O Princípio Vida, que é o livro, digamos assim, metafísico do Jonas, onde ele vai pensar a existência, né, o ser, a vida, em termos fenomenológicos, para interpretar, né, o que é a vida e, sobretudo, construir, né, enxergar o fio que existe ligando as diversas manifestações de vida, né, ligando desde o ser humano, enquanto aquela forma de vida mais complexa, a uma forma de vida mais simples, mais primordial. Então, o Jonas liga essas formas de vida, e lá no final dessa obra dele, ele traz uma interpretação também da criação, que, como eu mencionei, é anterior a esse livro, O Conceito de Deus Depois de Auschwitz. E nessa interpretação que ele faz, que é como um tipo de hipótese cosmogônica, né, em que a criação, né, não teria um ser exterior, mas que a vida o princípio da vida, né, a liberdade, ela já estaria contida no germe da matéria primordial, antes da existência, né, do mundo, já estaria contido ali um germenzinho de liberdade, e conforme o evento, né, de início foi passando o tempo, foi se desenrolando, essa liberdade foi se tornando mais complexa. Então, até chegar a um ponto em que ela, né, conosco, ela identifica, ela possui consciência dessa história de desenvolvimento da vida, e ela se torna capaz de cuidar dessa própria vida. Então, Jonas diz, olha, a liberdade, ela evolui, ela cresce, ela se torna mais complexa, e com isso, ela chega a um ponto em que ela pode assumir uma responsabilidade, ela pode assumir um cuidado dela com ela mesma, né? Então, para preservar, enfim, as próprias condições para que ela continue também se aventurando, continue aí se desenrolando, né, pelos séculos ou milênios, né, que virão. Então, ele traz essa hipótese, que ele diz, olha, isso aqui é apenas uma leitura que eu estou fazendo, eu não tenho
enfim, não é propriamente filosófica no sentido de ser algo que eu esteja procurando comprovar, não, é uma leitura que eu estou fazendo, né, do próprio, enfim, desenrolar da cosmologia, mas é uma hipótese cosmogônica e não necessariamente cosmológica, né? Ele está falando aí de um logos que se desenvolve junto com a matéria e, né, consequentemente, ele está identificando isso como liberdade e que seria, né, quase que espinosista, como se fosse a própria existência divina, né, presente em tudo, se tornando mais complexa e evoluindo. Então, essa leitura que ele traz no Princípio Vida, eu acho que pode ser lida em conexão com o conceito de Deus depois de Auschwitz. Claro que ali ele não está falando da vida, né, que evolui, nem nada. Ele está falando de um evento histórico e a partir desse evento histórico ele está tentando pensar a concepção divina. Enquanto que no Princípio Vida ele está pegando esses dados cosmológicos da evolução da vida, né, desde a matéria primordial aqui numa terra primitiva e tudo mais, e aquilo ali foi evoluindo, né, até chegar às bactérias e tudo mais. E, enfim, até chegar a um metabolismo tão complexo como o nosso. Lá ele tem uns dados. No conceito de Auschwitz, ele tem outros dados, são dados de natureza diferente. Um é mais científico, filosófico, e que ele cria uma hipótese, e esse outro é um evento, né, histórico-político, em que ele também vai criar uma interpretação teológica, né, não tanto filosófica, mais teológica, mas que eu acho que podem ser lidas em paralelo. Né? E pensar que, né, o próprio Deus que colocou o mundo em existência, que colocou as coisas em movimento, ele se retirou porque ele está presente aqui, mas ele não tá, ele não tem a força, ele não tem uma existência material ou, digamos assim, ainda que não material, mas que possa interferir diretamente. Ele interfere por meio de nós. Né? Nós somos o meio dele interferir, então nós temos que identificar isso e, de fato, assumir essa responsabilidade, assumir esse cuidado com o mundo. Ok. Ô, João, ele construiu o pensamento dele a respeito do conceito de Deus após Auschwitz? À luz da filosofia e com rigor metodológico? Isso, assim, isso também pode levantar certo debate, Deodato, porque é um texto, defendo eu, né, mais teológico do que filosófico. Mas não dá para separar. Eu acho que a gente, muitas vezes na academia, na vida, né, a gente tenta compartimentalizar as pessoas, as questões e por aí vai. Então, o Jonas, durante toda a sua vida, ele foi um estudante de teologia também, estudante de filosofia, um pesquisador de ambas as áreas, né? Um filósofo e, entre aspas, um teólogo, porque ele também tinha certo interesse. E eu acho que não dá para a gente dizer que nesse momento aí que ele está escrevendo esse texto, por mais que ele não lance mão daqueles aparatos conceituais e metodológicos que a filosofia quase sempre utiliza, não dá para dizer que ele abriu mão completamente disso. Então, ele tem sim toda uma preocupação em fazer dessa reflexão dele uma reflexão séria, uma reflexão, né, complexa e que seja uma contribuição não só para a tradição religiosa, mas para a tradição do pensamento em geral. Então, eu tendo a vê-lo dessa forma, né, como um pensador integral que realmente não está fazendo uma coisa separada da outra, que hora ele faz teologia, hora ele faz filosofia e por aí vai. Assim como também ele não está abrindo mão da sua historicidade, da sua judaicidade, né, enfim, e do seu compromisso social, né, comunitário, não só com o povo judeu, mas com a própria tradição de pensamento, que precisa de uma resposta, que precisa, né, lidar com essa questão da existência de Deus diante de um evento como Auschwitz. Quando ele abre o livro, no comecinho do livro, ele fala que o que ele tem a oferecer é um fragmento da teologia francamente especulativa. Eu vi isso como uma forma de entrar no terreno arenoso, onde filósofos estariam por ler o pensamento que ele traria. Como você viu ele abrir dessa forma? Eu acho que muito parecido com o que você, né, menciona. Eu acho que também que é um terreno muito arenoso, é um terreno
complexo, difícil de lidar, ainda mais porque, como eu mencionei, eu acho que ele tem consciência disso, né, do que as ciências, do que o conhecimento humano se tornou desde a modernidade para cá, que é essa coisa muito compartimentalizada, onde ninguém pode entrar na seara de ninguém, né, tem cada um ficar no seu ponto ali, na sua caixinha, e não pode falar de outras coisas. E ele está fazendo, enfim, também uma marcação metodológica e dizer, olha, eu não vou trabalhar com o rigor aqui que vocês supostamente estão acostumados, né? Com um suposto rigor também. Eu estou trabalhando com a seriedade aqui, com rigor, mas são passos mais audaciosos, são passos especulativos, tal como os passos que ele dá lá nesse outro texto do Princípio Vida, que ele também menciona isso, né? Olha, que também são dados, são, enfim, passos especulativos que eu estou fazendo aqui, né? Mas isso não tira o mérito da reflexão que eu estou trazendo para a cosmologia, para a filosofia, e assim como com o conceito de Deus, né? Para a própria teologia. Então, eu acho que é uma marcação que ele faz, né? Muito assim, sutil, olha, eu sei que isso aqui é complexo, eu sei que isso aqui é difícil, mas ainda assim eu acho importante eu dizer o que eu pretendo dizer, né? E espero contribuir, espero animá-los para pensar, né? Essa questão tão dolorosa que é não só pensar o evento de Auschwitz, mas pensar também a nossa relação com Deus, né? Diante de um evento como esse. João, ele trata de questões epistemológicas ao longo do discurso acerca do conceito de Deus? Dato, penso eu, né, que qualquer pessoa, qualquer filósofo, ainda mais sendo da tradição alemã, sendo de formação alemã, depois de Kant, né, depois da separação assim entre aquilo que podemos, né, de fato conhecer e daquilo que a gente pode especular, pode pensar, mas não necessariamente conhecer, eu acho que ele tem essa distinção em mente, sim, e só que para ele essa distinção, como eu mencionei anteriormente, não chega a ser um problema, né? Não é como se ele estivesse dizendo, olha, isso aqui não é necessariamente conhecimento, isso aqui é pensamento, isso aqui são especulações que eu estou fazendo, mas chamar isso aqui de especulação, chamar isso aqui de hipótese, não tira o mérito algum daquilo que eu estou fazendo, não tira a importância dessa reflexão, não coloca ela, né, num grau inferior a uma reflexão filosófica, né, epistemológica, em termos mais fechados, mais tradicionais. Então, e o próprio Kant, né, já havia dito isso, né? Ele faz a separação daquilo que podemos conhecer e daquilo que a gente pode apenas, digamos assim, especular e, enfim, pensar. Mas ele não estava proibindo, né, ninguém de pensar a liberdade, de pensar a existência de Deus. O que ele estava colocando era meio que separando as coisas, né? Preparando, enfim, espaços ali, mesas distintas para as pessoas trabalharem. E o Jonas, né, tá seguindo isso, mas e dizendo, olha, o problema tá quando a gente imagina que uma seara, um modo de trabalhar, um método de seguir, se pretende, né, as pessoas pensam ser mais importante, mais definitivo do que outro. E eu acho que esse é um problema que, enfim, ainda hoje, né, é pertinente para todos nós, não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista mesmo social, né, que nós precisamos sim levar em conta os conhecimentos tradicionais dos diversos povos e tudo mais, e não só levar, por exemplo, em consideração o conhecimento científico e tudo mais, né? Nós precisamos respeitar as diversas tradições, e penso eu que ele era bem cônscio disso, né? Ok. João, e o Jonas, ele revisita os atributos de Deus ao longo do conceito de Deus após Auschwitz? Deodato, assim, não necessariamente atributos, né? Porque também isso seria parte de uma especulação filosófica a respeito da existência divina, muito ligada, né, a essa tradição cristã sobretudo, né, desde da Idade Média para cá, mas eu diria que ele opera com outras categorias, né, com uma outra forma de pensar Deus, não necessariamente buscando entender atributos, buscando entender, né, essas características, mas justamente
indo inclusive a textos muito mais antigos do que a tradição cristã, né? Textos realmente bem mais primordiais, e também se valendo, como eu mencionei, dessa reflexão que as próprias pessoas faziam, né? Se faziam durante a permanência, durante a estadia nos campos de concentração. Então, ele está levando em consideração tudo isso, e não só um modo de fazer, um modo de pensar filosófico em que, né, esteja ali operando com categorias, com atributos, e tentando identificar quais são os atributos, escaloná-los e por aí vai. Mas realmente está... Eu acho que o primordial é esse da questão do poder, então, né, entre divino e, né, como que a gente pode pensar isso depois do evento de Auschwitz. Ok. Ô, João, o livro é um livro pequeno? O livro é um livro pequeno. Dá para ler em meia hora, uma hora aí, reler várias vezes. É um livro realmente muito interessante. Eu acho que é de leitura obrigatória. Para quem acredita e para quem não acredita. Teístas e ateus. Queria que você falasse um pouquinho sobre as conclusões que o Jonas chega ao final desse pequeno livro. Eu concordo com você, Deodato. Acho que é um livro muito importante para qualquer pessoa ler, seja da tradição judaico-cristã ou não. É uma escrita muito bonita, é um texto assim, que nos toca bastante e realmente merece, né, ser lido. É uma edição pequenininha, curta. Ele também se encontra traduzido na forma digital, né, enquanto artigo na internet, mas vale a pena adquirir essa tradução muito cuidadosa de uma colega pesquisadora, né, estudiosa de Hans Jonas aqui do Brasil, que é a Lilian Godoy, e lá da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Minas. E é uma tradução muito boa, então vale a pena adquirir essa edição aí da editora Vozes. E a conclusão que ele chega, né, a contribuição final dele, Deodato, é muito aquela inicial, né, que eu mencionei, de realmente deixarem aberto, ainda manter o campo ali posto para a relação, para o homem continuar se vendo capaz de pensar, né, numa figura divina, continuar se achando capaz de pensar em alternativas sobre tudo isso. Porque acho que muito depois do evento do Holocausto, da Segunda Guerra como um todo, muitos caíram num certo pessimismo, né? E o Jonas é um interlocutor, né, por exemplo, do existencialismo, e ele vai colocar, né, a sua filosofia, a sua obra enquanto uma resposta alternativa a uma descrença, não só no ser humano, mas também no divino, na metafísica. Então ele é um filósofo que é muito contracorrente, né? Enquanto a gente vê o crescimento de uma filosofia analítica, né? De uma tradição da filosofia da linguagem, do início do século XX para cá, ele vai voltar para a metafísica, por exemplo, para a construção da sua ética, assim como ele dá passos, né, no terreno da especulação teológica, como nesse texto. Então ele está indo contra a corrente para mostrar que nós não precisamos abrir mão desses recursos para continuar, né, construindo o nosso conhecimento, continuar construindo os modos de existir, digamos assim. E ele, né, acho que ele fez da vida dele muito isso. Né? Ele buscou, mesmo tendo perdido a mãe no campo de concentração, né, em Auschwitz, ele não perde a sua judaicidade, ele não perde a sua fé, assim como ele não perde o interesse em trabalhar essas questões, mesmo que toda a tradição acadêmica em que ele esteja ali inserido, né, esteja colocando isso aí como algo que já foi superado, como algo que ficou para trás, que não tem condição mais a gente fazer. Não só porque Kant, né, teria ali feito uma cisão que não dá mais para as pessoas se reconciliarem, mas também porque a própria história, né, trouxe esses eventos que
que teriam, de fato, assim, sepultado a possibilidade de se fazer, né, teologia, de se fazer metafísica e principalmente de especular a respeito de questões delicadas. Então, a contribuição maior dele, penso eu, seja essa, né? Tem essa contribuição teológica do texto em si, como essa outra contribuição da experiência, né, daquilo que ele está ali tentando fazer, do compromisso dele com a tradição. Então, eu acho que é uma leitura rica, né, por diversos motivos. Assim como a obra dele é rica, né, tanto do ponto de vista metodológico, das questões que ele trabalha, e do posicionamento intelectual dele. Então, penso eu que é um autor que vale a pena muita gente conhecer. E esse livro, por exemplo, é muito bom para se iniciar, né, esse conhecimento do pensamento jonasiano. Ok, João. Quero te agradecer. Eu sei da correria que está esse final de ano, todo mundo com muito trabalho, e você gentilmente conseguiu aí um tempinho para conversar de novo, mais uma vez, com um canalzinho de divisa. Eu vou fazer o encerramento da live, mas eu vou pedir para você ficar mais 2 minutinhos após o encerramento. Preciso conversar rapidamente com você, tá bom? Perfeito. Obrigado, Deodato, pelo convite, viu? E espero, né, que quem esteja assistindo o vídeo, agora ao vivo ou posteriormente, possa, né, dialogar nos comentários e né, continuar conversando com a gente, né, por outros meios também. Obrigado pelo convite, viu? Estou à disposição. Legal, João. Um abraço a vocês que chegaram até aqui e os que vão assistir futuramente. Como o João já falou, deixe seus comentários e perguntas aí que o João gosta de interagir como todo filósofo. Um abraço, até uma próxima oportunidade.